O trabalho é um dos pilares da ressocialização. É ele que traz dignidade. Você não pode ser mesário se tiver parentesco com algum candidato, participar de partido político, for agente de polícia ou então pertencer ao serviço eleitoral. Só pode atuar na profissão quem tem o registro profissional. Ele tem que ter a cédula dele profissional, como tem um médico, como tem um engenheiro. E você vai ver também, CNJ ratifica liminares que tratam de pagamento de adicional e remoção de magistrados. Boa tarde. Olá, boa tarde. Julgamento importante hoje no Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da 5ª turma julgam daqui a pouco um pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar a prisão dele. Os advogados de defesa entraram com pedido de habeas corpus preventivo aqui no STJ para tentar impedir que o ex-presidente Lula seja preso após ser condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Os advogados pedem que Lula possa continuar recorrendo da condenação em liberdade. Cabe aos ministros da 5ª turma decidirem se, neste caso, deve se aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que permite a execução da pena após a condenação em segunda instância. O primeiro a falar será o advogado de defesa de Lula, depois um subprocurador no Ministério Público e em seguida volta um relator do recurso no tribunal, o ministro Félix Fischer, e os demais ministros da turma. O STJ vai transmitir o julgamento ao vivo pelo canal do tribunal no YouTube e em tempo real pelo Twitter. E em ano de eleição, todo cuidado é pouco. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral tem trabalhado bastante para combater as chamadas fake news, que são aquelas notícias falsas, os boatos. E nesse processo, Rafaela, a troca de experiências com quem entende do assunto é fundamental. Por isso, o presidente do TSE, ministro Luiz Fux, esteve com o diretor de combate aos crimes cibernéticos do FBI. Veja só. A experiência do FBI no combate às chamadas fake news no processo eleitoral americano foram apresentadas ao Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições do Tribunal Superior Eleitoral nesta segunda-feira. A comitiva norte-americana foi liderada pelo diretor da Divisão de Crimes Cibernéticos do FBI, Howard Marshall. Durante o encontro, representantes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos falaram sobre as opções legais usadas para combater os crimes cibernéticos, especialmente a distribuição em larga escala de conteúdos maliciosos como notícias falsas. Os conhecimentos compartilhados irão auxiliar no trabalho da Força-Tarefa de Inteligência e de Ação anunciada pelo presidente do TSE, ministro Luiz Fux, para cuidar do assunto, respeitada a liberdade de expressão e de informação dos eleitores. Um funcionário da Nestlé vai receber de volta o dinheiro que ele teve descontado do salário para consertar o veículo da empresa após um acidente de trânsito. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que, como o empregado não teve culpa, o desconto não deveria ter sido feito. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais havia negado o pedido do trabalhador por entender que o contrato firmado entre ele e a empresa autorizava o desconto no salário do profissional em caso de danos causados por ele. Segundo o boletim de ocorrência, o empregado foi fechado por outro veículo enquanto trafegava, o que resultou na batida. E mesmo afirmando que não teve culpa no acidente, a Nestlé descontou do salário dele R$ 1.700, referente ao conserto do veículo. O empregado recorreu à 3ª turma do TST e teve o pedido aceito. Para os ministros, apesar de o contrato autorizar o desconto, não ficou comprovada a existência de dolo ou culpa por parte dele pelo dano causado ao veículo. A Nestlé, então, entrou com embargos na seção 1 de dissídios individuais, alegando divergência jurisprudencial no caso. Mas o relator ministro Márcio Eurico Vitral Amaro explicou que os julgados apresentados pela empresa para comprovar a divergência não eram específicos. Com esse entendimento, a SDI1 negou o recurso, ficando mantida a decisão da 3ª turma que determinou a restituição do valor descontado do trabalhador. A decisão foi unânime.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília atendeu o pedido da Advocacia Geral da União e derrubou a liminar que tinha suspendido a doação à Palestina para a restauração da Basílica da Natividade em Belém. Nós vamos conversar agora, ao vivo, com a repórter Evne Araújo, que tem mais detalhes a respeito do caso. Então, Evne, a doação agora vai acontecer? Boa tarde. Oi, Cadu, boa tarde. Exatamente isso, mas o dinheiro só pode ser liberado depois que a medida provisória for convertida em lei no Congresso Nacional. Na decisão, o entendimento foi de que a MP é constitucional e importante para a participação do país em uma restauração histórica. A medida provisória autorizou que a União liberasse R$792 mil ao Estado da Palestina. A liminar que havia derrubado essa decisão foi atendida por meio de uma ação popular. Voltamos ao estúdio. E no Distrito Federal, o programa O Papel da Liberdade, em parceria com o Arquivo Nacional, tem ajudado a ressocializar presos. Eles estão aprendendo a preservar a história do país e, ao mesmo tempo, diminuir a pena e ainda aprender uma profissão. Depois de colocar luvas e touca, hora de começar o serviço. E por aqui não tem moleza não. Durante 2 horas por dia, detentos dos regimes aberto e semiaberto mostram que têm habilidades. São homens e mulheres que querem mudar de vida. E o Arquivo Nacional tem ajudado nesse processo com o projeto O Papel da Liberdade. Mas não é só isso. O trabalho deles contribui para que a história se mantenha viva. O trabalho que eles desenvolvem tem como foco a preservação de documentação histórica que precisa ser guardada. Também poderia ser a preservação de uma documentação não histórica, se a gente estivesse falando de uma questão legal voltada à iniciativa privada ou até mesmo às gestões públicas por uma necessidade legal de guarda de documento. É uma turma de 11 alunos. Primeiro os colaboradores têm aula teórica, depois partem para a prática. O trabalho no Arquivo Nacional dura 6 meses. E é uma parceria da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso e o governo do Distrito Federal. Para o Departamento Penitenciário Nacional, a medida é importante porque ajuda os presos a não voltarem a cometer outros delitos. A gente sabe que o trabalho é um dos pilares da ressocialização. É ele que traz dignidade, ele faz com que as pessoas atuem numa atividade produtiva, legal e remunerada. Então, o trabalho aqui, nesse projeto Papel da Liberdade, junto com o Arquivo Nacional, ele visa, além de uma produção de material de escritório, toda a parte de educação em arquivos. As turmas são divididas. Um grupo fica responsável pela criação de materiais de escritório, como blocos, porta-canetas e lixeiras. Já a outra equipe tem que higienizar os documentos. Para isso, é preciso fazer a remoção dos grampos e usar esta escova, que remove toda a sujeira, inclusive aquela que a gente não vê, como os ácaros. E quem escolhe vir para cá tem muito trabalho pela frente. Se a gente juntar todos os arquivos que estão aqui neste galpão, a extensão chega a 15 quilômetros. O Distrito Federal tem atualmente 18 mil detentos, quase 6 mil nos regimes aberto e semiaberto. O projeto é concorrido e as vagas não atendem à demanda. No Arquivo Nacional, não há mais capacidade para receber novos colaboradores. A cada 3 dias de trabalho, é descontado 1 dia da pena. O trabalho, na verdade, ele não é só uma obrigação, mas ele é um direito do preso, né? E isso é extremamente importante no que diz respeito à ressocialização. A gente precisa ter em mente que aquelas pessoas que entram no sistema, um dia elas vão sair. Então, nós precisamos, como sociedade, perguntar que tipo de egresso nós queremos. O espanhol Eduardo Cuellar deve ir para o regime domiciliar antes do planejado, graças aos serviços que já prestou. Ele conta que o tempo na prisão e nos projetos penitenciários o ajudaram a ver a vida de um novo jeito. Crime nunca mais. Aqui estou estupendamente. Feliz. É uma palavra que pensava que não ia a falar e sentir nunca, mas estou feliz. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, você vai saber mais sobre o papel do mesário nas eleições. Você não pode ser mesário se tiver parentesco com algum candidato, participar de partido político, for agente de polícia ou então pertencer ao serviço eleitoral.
Hoje é dia de sessão do Conselho Nacional de Justiça. Acompanhe agora os julgamentos ocorridos na manhã desta terça-feira. No procedimento de controle administrativo que tratava da remoção de juízes do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, o autor do pedido alegava ter sido desfavorecido no momento da escolha, em razão de critérios de antiguidade e merecimento seguidos pelo tribunal. O requerente havia escolhido ser removido para um município, mas acabou sendo transferido para local diferente. Ao conceder a liminar no início do mês passado, o relator do processo, Valtércio de Oliveira, afirmou que o tribunal demorou para iniciar as remoções após a abertura de vagas e que deveria ter feito as mudanças em até 40 dias. O ministro Aloísio Correia da Veiga divergiu, afirmando que quem tem mais tempo de tribunal deveria ter preferência na hora da escolha. Ele votou pela revogação da liminar. Por maioria de votos, a liminar foi ratificada e o processo de remoção permanece suspenso até análise de mérito pelo Conselho Nacional de Justiça. Ainda na sessão desta terça-feira, os conselheiros retomaram o julgamento de um procedimento de controle administrativo que trata de pagamento adicional a juízes do Rio de Janeiro pela realização de audiências de custódia. Em dezembro do ano passado, o relator do processo, o conselheiro Márcio Schiffler, deferiu o pedido, suspendendo os pagamentos. Voto divergente teve o ministro Aloísio Correia da Veiga, que também pediu a redistribuição do processo para outro relator. Hoje, a análise da liminar foi retomada com o voto vista do Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. Ele votou por não mudar o relator e por manter o pagamento se limitando ao teto constitucional. Por maioria de votos, o relator foi mantido e a liminar continua valendo até o julgamento do mérito. E na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o Jornal da Justiça abre espaço para discutir temas que merecem atenção especial. Um deles é a violência praticada contra a mulher. Isso, infelizmente, acontece no mundo inteiro. Em alguns países, os números são assustadores. E para falar sobre essa questão grave, a gente conversa agora com a juíza Rejane Suxberger. Ela vai contar como foi a ação solidária Rompendo o Silêncio, um projeto de conscientização e sobre as diversas formas de violência contra a mulher. Boa tarde, doutora Rejane. Antes de mais nada, muito obrigado por estar presente aqui nos estúdios da TV Justiça, do Jornal da Justiça, primeira edição. Eu gostaria de começar perguntando a respeito do próprio nome do projeto, Rompendo o Silêncio. De que silêncio se trata esse, doutora? Então, a ideia quando a gente pensou nesse projeto foi exatamente aumentar o número de denúncias. A gente observa que a violência doméstica ainda é uma violência invisível nos nossos lares, na nossa sociedade, porque acontece dentro de quatro paredes. Quando tem testemunha, muitos são os filhos, e a ideia é que as mulheres elas se encorajem para que elas possam denunciar, romper esse silêncio, trazer esses casos ao sistema de justiça, para que a gente possa iniciar essa quebra desse ciclo de violência. Agora, doutora Rejane, esse projeto nasceu a partir da experiência da senhora no dia a dia, não foi isso? Sim, o que a gente observou é que, por exemplo, eu trabalhava em Sobradinho e existia uma área na cidade onde aconteciam os maiores números de violência doméstica. Então, a própria Lei Maria da Penha, ela traz no artigo 8º as medidas de prevenção integradas, e uma delas é exatamente essa, são esses trabalhos com a sociedade. E aí a ideia foi exatamente essa, falar de violência no local onde acontecia o maior índice de violência. E aí qual a importância, falando em sociedade, para a sociedade e para as mulheres também? A importância é que a gente observa que a participação integrada da sociedade, todos acabam participando de uma forma ou outra. Nessa primeira que a gente fez em Sobradinho, foi bem interessante que o local era um local que existiam vários bares, então os homens não se aproximavam do local, mas todos eles sentaram nos bares, viraram suas cadeiras para a ação e passaram um dia percebendo o que acontecia naquela ação. Nós acompanhamos agora há pouco imagens da jornada do ano passado, isso, né, que envolve toda a sociedade. Isso, esse ano nós estamos partindo para a terceira ação solidária e a ideia, nós ganhamos também o prêmio pelo Fórum Nacional de Juízes Criminais, que acontece agora no mês de março. Essa ação ela ganhou o prêmio como uma das melhores ações no que toca às questões de violência doméstica. Que tipo de atividades são desempenhadas em eventos como esse?
Então, nós trabalhamos com várias palestras, várias oficinas e também trabalhos como existem alguns salões de beleza que participam, algumas academias também participam, alguns profissionais liberais, eles estão presentes nesse dia. Então, vai a saúde, vão todos os trabalhos que possam integrar a comunidade e todos os trabalhos são voluntários. Esse acompanhamento que tem sido feito da situação dessas mulheres, nessa experiência a senhora tem percebido que existe uma falta de confiança nas próprias instituições jurídicas ou essa aproximação faz com que elas exatamente rompam o silêncio? O que a gente observa quando a gente trabalha com violência doméstica é o binômio acolhimento e responsabilização. Essas mulheres, elas precisam ser acolhidas no sistema de justiça, quando elas chegam ao sistema de justiça. Então, quando o judiciário vai até a comunidade, principalmente ao local onde acontece a violência, o maior índice de violência, elas se sentem mais seguras para chegar até nós. Agora, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho da senhora. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada. E 2 milhões de pessoas vão trabalhar no dia das eleições gerais. São os mesários que garantem o direito do cidadão de ir às urnas. Este é o assunto que você vai ver agora no quadro #Vem para a Urna. (7 de outubro é dia de eleição. Os eleitores vão às urnas escolher quem vai nos representar no Executivo e no Legislativo. A festa da democracia acontece graças à participação de mais de 2 milhões de mesários. Para você, quem é o mesário? É o pessoal que verifica quem sou eu e quem está votando, no caso, né? É o que está na mesa. Uai, é aquela pessoa que fica lá no dia da eleição, recolhendo meu CPF para saber, para me identificar para poder votar. O mesário é a pessoa responsável por fiscalizar e orientar os trabalhos relativos às votações nas sessões eleitorais aqui no Brasil. Para ser mesário, o cidadão deve ter o título de eleitor e no mínimo 18 anos. É preciso também estar em dia com a Justiça Eleitoral. São 2 tipos de mesários. Os voluntários, que podem se inscrever no site do Tribunal Eleitoral de sua região ou no cartório eleitoral. Então eu achei bacana assim, você poder prestar um favor, né, fazer um serviço voluntário e com prazer de encontrar amigos e saber que está ajudando de certa forma, né, dando a sua contribuição. Tem também os mesários convocados pela Justiça. Os mesários são escolhidos pelo juiz eleitoral dentre os integrantes daquela sessão eleitoral. A convocação pelo juiz é obrigatória. Ela é feita por meio de publicação nos jornais de grande circulação, bem como por intimação via correio no endereço do eleitor. Atenção! Você não pode ser mesário se tiver parentesco com algum candidato, participar de partido político, for agente de polícia ou então pertencer ao serviço eleitoral. Mas ser mesário tem benefícios. Por exemplo, a cada dia trabalhado para a Justiça Eleitoral, o mesário tem direito a 2 dias de folga no seu serviço. E ainda pode ser também critério de desempate em alguns concursos públicos. Agora vamos entender quais são as obrigações dos mesários e descobrir como é formada a mesa receptora. Tem o presidente, que é quem recepciona os votos, comunica as ocorrências ao juiz eleitoral e, entre outras atribuições, mantém a ordem no local de votação. Tem também o primeiro e o segundo mesários, que são responsáveis por assinar documentos como a cédula única e entregar a ata da eleição, as cédulas e as sobrecartas ao juiz eleitoral, por exemplo. Por fim, temos os secretários. Enquanto um entrega a senha para a votação, o outro escreve a ata da eleição. O mesário é o representante da Justiça Eleitoral na sua comunidade e ter também muita vontade de contribuir para o processo democrático do país e da sua cidade. O mesário é de suma importância. Porque ajuda a não ter trapaças, né, na hora do voto, verificar quem é, quem não é. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, conheça o trabalho do personal trainer. Só pode atuar na profissão quem tem um registro profissional. Ele tem que ter a cédula dele profissional, como tem um médico, como tem um engenheiro, como tem um advogado que tem um AB. Em Maceió foi realizado um encontro com representantes de tribunais de justiça de todo o país. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, participou do evento.
A palestra da presidente do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, encerrou o 113º encontro do Conselho de Tribunais de Justiça. A ministra falou sobre prestação jurisdicional e dos desafios de atuar no judiciário em tempos de cortes de orçamento. Diante disso tudo, se exige da magistratura, aliás, de todos os operadores do direito, uma atuação firme, uma atuação assim presente em todas as comarcas. O evento ainda contou com a palestra do juiz auxiliar da presidência do TJ de Alagoas, Hélio Pinheiro, que falou sobre a gestão do Poder Judiciário alagoano e dos desafios enfrentados pelo TJ de Alagoas. O Judiciário alagoano está enfrentando esses desafios basicamente com qualificação de mão de obra e investimento em tecnologia da informação. Por exemplo, a modernização do parque tecnológico, na ampliação da velocidade dos links de telecomunicação. E isso tem contribuído enormemente para o avanço do processo judicial virtual no nosso estado. A edição da Carta de Maceió também fez parte do último dia de atividades do encontro na capital alagoana, que reuniu presidentes de tribunais de justiça de 25 estados brasileiros. O documento manifesta a posição contrária à deflagração do movimento grevista de juízes federais, em razão do julgamento do auxílio moradia. O julgamento ocorrerá no próximo dia 22, no Supremo Tribunal Federal. Anfitrião do encontro, o presidente Otávio Leão Praxedes avaliou a importância do evento para o fortalecimento da justiça estadual. Nós discutimos várias questões importantíssimas e alguns tribunais até apresentaram também as novidades. E ao final dos trabalhos ficou registrado a importância do evento. O encontro foi muito proveitoso. Como sempre, trocamos várias experiências, seja em relação a depósitos judiciais, seja em relação ao cumprimento de resoluções do Conselho Nacional de Justiça, como a 219, seja em relação à otimização da prestação jurisdicional, experiências de tribunais dos estados em relação aos outros, para que haja uma espécie de troca de informações, né? Isso para nós foi muito proveitoso, muito bom. Eles cuidam do físico e da saúde de atletas e até de donas de casa. A rotina não é brincadeira, não. Muitas vezes trabalham mais de 8 horas. Atuam em quadras, nas ruas e em academias. A gente está falando do preparador físico ou personal trainer. No quadro Profissões, você vai conhecer um pouco mais sobre essa atividade. Três, 2, 1, foi. 15 segundos. Lateral, isso! Vai, isso, vai, rapidinho com os pés, rápido, explode. Aí, isso. Hoje em dia é cada vez maior o número de pessoas que buscam profissionais para chegarem a objetivos como ficar em forma, fugir do sedentarismo ou então para se preparar para a prática de um esporte. E nessa caminhada entra em cena o preparador físico. Então tem a semana que você fica só fazendo a preparação física, para preparar bastante o corpo, para a gente ganhar força, para a gente ganhar resistência, para a gente ganhar explosão. Augusto tem a missão de preparar a equipe de tênis deste clube, mas o contato com o esporte surgiu bem antes. O tênis foi a minha primeira paixão, certo? Então eu cheguei a jogar num bom nível, certo? Mas por questões financeiras eu acabei parando, certo? E aí eu comecei a treinar atletas. Então a rotina é muito puxada de horário, né? E não tem como uma pessoa trabalhar em outra área e trabalhar também com a área de educação física, no meu caso, o preparador físico, né? Porque não é a parte só da quadra que a gente trabalha fazendo plano de treinamento, a gente trabalha fazendo periodização. O meu dia começa de manhã, 5 da manhã, e acaba 11 da noite. Fora das quadras, quem busca a preparação física personalizada tem na figura do personal trainer o maior aliado. Tem alunos que vêm para emagrecer, tem alunos que vêm por conta de imagem, tem alunos que vêm por conta de doença, que precisam ser tratadas, que a gente consegue tratar com relação
a atividade física. O personal, você consegue estar motivando seus alunos. A gente vai pegar, vai conhecer o aluno, identificar qual a sua real necessidade para que a gente possa estar atuando em cima daquilo ali. Seja qual for a modalidade de trabalho, uma coisa é certa. Para atuar como preparador físico, é preciso ser graduado em Educação Física e ter o registro profissional. Hoje nós temos 2 cursos. Um que é a licenciatura, que ele só pode atuar na escola, e o outro bacharelado, que ele pode atuar em clubes, academias, áreas de saúde similares. Desde 98 que foi regulamentada e só pode atuar na profissão quem tem um registro profissional. Ele tem que ter a cédula dele profissional, como tem um médico, como tem um engenheiro, como tem o advogado que tem um AB. Depois que o profissional sai da faculdade de Educação Física, ele tem que procurar experiências práticas. Né? Porque na faculdade, por exemplo, que eu fiz, não tinha disciplina tênis. Mas e aí, como é que a gente faz, né? Então a gente estuda, pesquisa, atua na área. A gente tem que entender o corpo, como é que funciona, para que a gente possa estar atuando e ser um profissional de excelência. A gente tem um país de sedentários, muitas pessoas obesas, então tem procurado bastante esse tipo de serviço para buscar ter uma melhor qualidade de vida, ter sua saúde melhor. Tanto Augusto como Ramon concordam que a recompensa de atuar na área de educação física vai além do dinheiro. Da mesma forma que um médico cuida do seu paciente, a gente hoje em dia cuida dos nossos alunos. Então, para mim é de tremenda satisfação atuar como professor de educação física. Eu vou dar um exemplo de uma atleta minha, que ela mandou uma mensagem para mim, depois que ela acabou uma partida de campeonato. Ela falou assim: Augusto, acabei aqui a partida de campeonato, eu só ganhei porque eu estava com um bom físico. Então isso é prazeroso, né? A gente perceber que você participou daquela vitória de determinado atleta, né? Valeu! E fazendo registro, que foi uma reportagem produzida pelo TRT, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. O Judiciário, a Justiça, tem de estar em todos os cantos, inclusive para mostrar essas situações da sociedade, não necessariamente falando até a respeito do Judiciário. E uma colaboração, Rafaela, que é importante, não apenas do Judiciário, mas também dos telespectadores. Claro, é por isso, Cadu, que o Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave a sua história legal, grave pelo celular, mande pra gente que a gente vai exibir aqui no jornal. Hoje nós ficamos por aqui, uma boa tarde para você e até amanhã. Até amanhã e obrigado pela audiência.